Estava na pia da cozinha, de costas para o fogão, lavando os pratos do café da manhã. Minhas mãos mergulhadas na água com detergente, esfregando mecanicamente a mesma louça que lavava todos os dias há 16 anos. O calor de agosto em Oeiras entrava pela janela aberta, aquele calor seco do Piauí que gruda na pele e não sai. Ouvi os passos de Dona Odília se aproximando. Não me virei. Pensei que ela ia apenas passar, como sempre fazia, resmungando alguma coisa sobre a comida, ou sobre a limpeza, ou sobre qualquer coisa que ela inventasse para me humilhar naquele sábado de manhã. Então senti a água fervendo caindo nas minhas costas, o líquido escaldante atravessando o tecido fino da minha blusa, grudando na pele, queimando, derretendo. A dor foi imediata, brutal, como se 1000 agulhas em brasa estivessem sendo cravadas na minha carne ao mesmo tempo. Minha pele borbulhava. Eu podia sentir, podia ouvir o som do tecido chiando contra a carne viva. O cheiro de queimado preencheu a cozinha. Era o cheiro da minha própria pele se desfazendo. Mas eu não gritei. Não sei por quê. Talvez porque meu corpo estivesse em choque profundo demais para reagir. Talvez porque nos últimos 16 anos eu tinha aprendido a engolir tantos gritos, tanta dor, tanta humilhação, que minha garganta simplesmente não sabia mais como liberar o som do sofrimento. Talvez porque, em algum lugar muito fundo dentro de mim, eu não quisesse dar a ela o prazer de me ver quebrada mais uma vez. Atrás de mim, a voz estridente de Dona Odília ecoou pela cozinha como um chicote. Aprenda a respeitar meu filho, sua vagabunda! Aprenda a respeitar! Ela berrava com toda a força dos seus 62 anos, com todo o ódio acumulado de quase 2 décadas me desprezando, me diminuindo, me tratando como se eu fosse menos que nada. A chaleira ainda estava na mão dela, o vapor subindo, a última gota de água fervente pingando no chão de cerâmica. Respirei fundo. A dor latejava em ondas que subiam das minhas costas até a nuca, desciam até a cintura, irradiavam para os ombros. Senti minhas pernas bambearem, a vista ficando turva nas bordas, mas me segurei na pia com as 2 mãos, os dedos ainda molhados de detergente, as unhas cravando no metal da cuba como se aquilo fosse a única coisa que me impedia de desabar no chão. Devagar, muito devagar, me virei. Cada movimento era uma agonia nova. A blusa grudada na carne se movendo contra a pele em carne viva, abrindo a queimadura ainda mais. Mas eu me virei. Precisava ver o rosto dela. Precisava que ela visse o meu. Dona Odília estava ali, a 3 passos de distância, ainda segurando a chaleira vazia. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de raiva e satisfação, como se finalmente tivesse feito o que queria fazer há anos. O peito subindo e descendo rapidamente, a respiração acelerada de quem acabou de cometer um ato de violência e sentiu prazer nisso. Mas não foi para ela que meus olhos foram primeiro. Foi para Rivaldo. Meu marido estava parado na porta da cozinha. Braços caídos ao lado do corpo, a camisa manchada de graxa da oficina onde tinha trabalhado na véspera, o rosto sem expressão. Ele tinha visto tudo. Eu sabia que tinha visto. Estava ali quando a mãe dele pegou a chaleira do fogão. Estava ali quando ela caminhou até mim. Estava ali quando a água fervente desceu pelas minhas costas. E não fez nada. Não gritou para avisar. Não correu para me proteger. Não arrancou a chaleira da mão da mãe. Não chamou socorro. Não veio até mim para verificar se eu estava viva, se eu conseguia respirar, se eu precisava de ajuda. Ficou parado, como alguém que assiste um programa de televisão entediante e não liga muito para o que está acontecendo na tela. Aquele silêncio doeu mais que a água fervendo. Aquela indiferença queimou mais fundo que qualquer queimadura física poderia queimar. Porque naquele momento, naqueles segundos eternos em que nossos olhos se encontraram através da cozinha enfumaçada pelo vapor, eu entendi uma verdade que tinha passado 16 anos tentando negar. Rivaldo nunca me amou. Nunca. Nem no começo, quando dançamos na quermesse de São José e ele disse que ia me tirar da pobreza.
Nem quando construiu a casa com as próprias mãos e me prometeu que eu nunca mais ia sofrer. Nem nas noites em que me abraçava e sussurrava que eu era a mulher da vida dele. Nada daquilo era amor. Era conveniência. Era utilidade. Eu era a empregada que limpava, cozinhava, lavava, passava. Eu era o saco de pancadas onde ele descontava as frustrações. Eu era a esposa decorativa que justificava a existência dele como homem de família. Mas amor? Aquilo nunca teve nome de amor. A visão começou a escurecer nas bordas. Senti o gosto de sangue na boca. Tinha mordido o lábio inferior com tanta força que abriu um corte. As pernas tremiam, ameaçando ceder a qualquer momento. A dor era tão intensa que meu corpo inteiro estava entrando em choque, desligando funções para tentar lidar com o trauma. Mas antes de cair, antes de desmaiar, antes de perder a consciência, olhei diretamente para Dona Odília. E disse, com uma voz que não parecia minha, uma voz calma demais, firme demais, assustadora demais para estar saindo de uma mulher com as costas em carne viva. A senhora vai pagar por isso? Dona Odília deu uma risada curta, seca, cheia de desprezo. Pagar? Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. Quem vai acreditar em você, Gorete? Você é uma ninguém, uma filha de lavadeira, uma mulher seca que não serve para nada. Você acha que alguém nessa cidade vai ficar do seu lado? Você acha que alguém se importa com você? Não respondi. Não tinha mais nada a dizer para ela. Não tinha mais nenhuma palavra, nenhum argumento, nenhuma súplica. Tinha desperdiçado 16 anos tentando me explicar, me justificar, me fazer aceitar por aquela mulher. 16 anos pedindo respeito, pedindo consideração, pedindo apenas para ser tratada como ser humano. Acabou. Virei as costas para ela, e a dor explodiu de novo, tão intensa que minha visão ficou branca por um segundo, e caminhei em direção ao corredor. Cada passo era uma tortura. A blusa grudada na pele se movendo, rasgando a carne queimada ainda mais. Senti algo quente e úmido escorrendo pelas minhas costas, sangue misturado com linfa das bolhas que estavam estourando. Gorete! Dona Odília gritou atrás de mim. Volta aqui! Eu ainda não terminei de falar com você! Continuei andando. Gorete! Rivaldo não disse nada. Nem para me chamar, nem para defender a mãe. Continuou ali, parado, existindo no espaço como um móvel que ninguém usa, mas ninguém joga fora. Cheguei ao banheiro. Entrei. Fechei a porta. Tranquei. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui girar a chave na fechadura. Mas consegui. Trancado. Seguro. Sozinha. Apoiei a testa contra a porta de madeira, tentando controlar a respiração que saía em ofegos curtos e dolorosos. O cheiro de queimado era tão forte que me dava náusea. Ou talvez a náusea fosse do choque, ou da dor, ou da raiva, ou de tudo junto. Respirei. 1 vez, 2, 3. Então, lentamente, com cuidado para não roçar as costas em nada, tirei a blusa. A pele veio junto. Mordi o lábio com força para não gritar. O tecido tinha grudado na queimadura como cola, e quando arranquei, levou pedaços da minha carne junto. Senti o sangue quente escorrer pelas costas, pingar na cintura da calça, molhar o cós. O cheiro piorou. Carne queimada, carne viva, carne aberta. Virei-me devagar para o espelho acima da pia e vi. Minhas costas estavam destruídas. Vermelho vivo onde a pele tinha sido arrancada. Rosa brilhante onde as bolhas tinham estourado. Branco leitoso onde a queimadura tinha ido mais fundo, atingindo camadas que não deveriam estar expostas ao ar. A área queimada ia do meio das costas até quase a cintura, espalhando-se pelos ombros em manchas irregulares onde a água tinha respingado. Queimadura de 2º grau. Talvez 3º em alguns pontos. Eu sabia porque minha mãe tinha se queimado assim uma vez, anos atrás, quando uma panela de óleo virou em cima dela. Ela tinha ficado internada por 15 dias. As cicatrizes nunca saíram completamente. Eu precisava de um hospital. Mas antes de ir para o hospital,
Antes de cuidar da dor, antes de tratar das queimaduras, eu precisava de justiça. Peguei meu celular que estava no bolso da calça. As mãos ainda tremiam, mas consegui desbloquear a tela. Meus dedos estavam molhados de sangue, deixando manchas vermelhas no vidro. Não me importei. Disquei 190. 2 toques. Polícia Militar, qual sua emergência? A voz do atendente era calma, profissional, neutra. Ele não sabia que do outro lado da linha estava uma mulher com as costas em carne viva, trancada num banheiro, fugindo de uma sogra que tinha acabado de cometer uma tentativa de homicídio. Respirei fundo. A dor latejava, mas minha voz saiu firme. Moço, meu nome é Gorete. Minha sogra acabou de jogar água fervendo nas minhas costas. Eu estou queimada. Preciso de ajuda. Silêncio do outro lado. Apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Senhora, qual seu endereço completo? Dei o endereço. Rua Capitão Joaquim Batista, número 247, bairro Centro, Oeiras, Piauí. Minha voz não tremia. Era estranho. Meu corpo inteiro tremia de dor e choque, mas minha voz estava firme como rocha. Uma viatura está a caminho. Vai chegar em aproximadamente 10 minutos. A senhora consegue abrir a porta quando os policiais chegarem? Consigo. A senhora está em local seguro agora? Estou trancada no banheiro. Certo. Não saia de onde está. Não abra a porta para ninguém além da polícia. A senhora consegue ficar na linha comigo até a viatura chegar? Consigo. Ótimo. Meu nome é Soldado Marcos. Vou ficar aqui com a senhora. Pode me chamar se precisar de qualquer coisa. Segurei o telefone contra o ouvido. Do outro lado da porta, ouvi vozes. Dona Odília e Rivaldo conversando. Não conseguia distinguir as palavras exatas, mas o tom era claro. Ela estava nervosa. Ele estava tentando acalmá-la. Bati levemente a cabeça contra a porta de madeira. Os pensamentos começavam a se organizar, saindo do choque inicial e entrando numa clareza estranha, quase clínica. Eu tinha acabado de ligar para a polícia. Em 10 minutos, uma viatura ia chegar. Dona Odília ia ser presa. Rivaldo, provavelmente também, por omissão de socorro. Minha vida estava prestes a mudar completamente. 16 anos de casamento. 16 anos aguentando humilhação, violência, desrespeito. 16 anos acreditando que sofrer era meu destino, que mulher nascia para aguentar, que o certo era baixar a cabeça e aceitar. Minha mãe tinha me ensinado isso. Gorete, você nasceu para sofrer, mas sofre calada que Deus recompensa. Sofri calada. Por 16 anos. E a única recompensa que recebi foi água fervendo nas costas. Mas agora, trancada naquele banheiro pequeno, com a pele derretendo e o sangue escorrendo, eu finalmente entendia. Deus não recompensa quem sofre calada. Deus recompensa quem luta. E eu tinha acabado de começar a lutar. Senhora, a voz do soldado Marcos voltou ao telefone. A viatura está há 5 minutos. Como a senhora está? Com muita dor. Mas vou aguentar. A senhora está sozinha na casa, além da sogra? Meu marido também está aqui. Ele presenciou a agressão? Fechei os olhos. A imagem de Rivaldo parado na porta da cozinha, assistindo tudo acontecer sem mover um músculo. Sim, ele viu tudo e não fez nada. Entendi. Pode deixar que vamos lidar com isso quando chegarmos. Uma batida forte na porta do banheiro me fez pular. Dor aguda atravessou minhas costas com um movimento súbito. Gorete! Era a voz de Dona Odília, alta, imperativa. Sai daí! O que você está fazendo? Não respondi. Segurei o telefone com mais força. Gorete! Abre essa porta agora! Silêncio da minha parte. Ouvi ela resmungar alguma coisa, passos se afastando. Então a voz de Rivaldo. Gorete! O tom dele era diferente, mais baixo, quase suplicante. Para de drama. Não foi nada. Minha mãe não fez por mal. Ela tá nervosa, você sabe como ela é. Abre a porta, a gente conversa. Não foi nada. Água fervendo nas costas, não foi nada. Queimadura de 2º grau não foi nada.
pele derretendo não foi nada. Mordi o lábio inferior tão forte que senti o gosto de sangue de novo. A raiva subia pelo peito como lava, quente e destrutiva. Queria gritar. Queria abrir a porta e gritar na cara dele tudo o que estava sentindo. Queria que ele visse minhas costas. Queria que ele visse o estrago que a mãe dele tinha feito. Queria que ele visse e sentisse pelo menos uma gota da culpa que deveria estar sentindo. Mas não abri a porta. Senhora? Soldado Marcos no telefone. Está tudo bem aí? Sim, eles estão batendo na porta do banheiro. Não abra, a viatura está a 3 minutos. 3 minutos. 180 segundos. Eu conseguia aguentar 180 segundos. Rivaldo bateu de novo na porta. Gorete, eu tô falando sério. Para com isso. Abre logo antes que eu arrebente essa porta. Arrebentar a porta, claro. Violência era sempre a solução dele, não era? Quando as palavras não funcionavam, quando a manipulação não funcionava, quando nada mais funcionava, ele apelava para a violência. Quantas vezes ele tinha me batido nesses 16 anos? Quantos tapas, socos, empurrões, chutes? Eu tinha parado de contar depois da 20ª vez. Virou rotina. Ele chegava bêbado, eu perguntava onde ele estava, ele me batia. Ele ficava bravo com alguma coisa no trabalho, chegava em casa, me batia. Dona Odília falava mal de mim. Ele me batia para provar para a mãe que ele era homem. E eu aguentava. Porque minha mãe disse que mulher nasce para sofrer. Porque não tinha para onde ir. Porque tinha vergonha de contar para minha família. Porque ainda amava aquele desgraçado, de alguma forma doente e distorcida. Mas a mulher que amava Rivaldo morreu naquela cozinha quando a água fervente tocou sua pele. O que estava trancado naquele banheiro era outra pessoa. Alguém que eu não conhecia ainda, mas que estava começando a reconhecer. Alguém que não ia mais abaixar a cabeça. Alguém que não ia mais sofrer calada. Alguém que ia fazer justiça. Do outro lado da porta, ouvi Dona Odília e Rivaldo conversando em voz baixa. Não conseguia ouvir as palavras exatas, mas o tom era claro. Sussurros urgentes, preocupação crescente. Eles estavam começando a perceber que talvez tivessem ido longe demais dessa vez. Mãe, a senhora foi longe demais. A voz de Rivaldo vazou através da porta de madeira fina. Calma, filho. Ela não vai fazer nada. É uma covarde. Vai chorar um pouco e pronto. Dona Odília, confiante como sempre, segura de que eu ia aguentar essa também, como tinha aguentado tudo nos últimos 16 anos. E se ela for no hospital? Diz que ela se queimou sozinha. Quem vai acreditar nela? Quem vai acreditar em mim? Uma filha de lavadeira, uma mulher pobre do interior do Piauí. Uma esposa seca, que não conseguiu dar filhos ao marido. Quem ia acreditar na minha palavra contra a deles? A polícia. A polícia ia acreditar, porque eu não tinha apenas minha palavra, tinha as queimaduras. Tinha o padrão das queimaduras nas minhas costas que qualquer perito conseguiria ver que não foi acidente. Tinha a vizinha, Dona Francisca, que com certeza tinha ouvido os gritos. Tinha as marcas de violência acumuladas ao longo dos anos que os médicos iam encontrar quando me examinassem. Eu tinha provas, e pela primeira vez na minha vida eu ia usar essas provas. Senhora, a viatura acabou de entrar na sua rua. A voz do soldado Marcos me trouxe de volta. Vai chegar em menos de 1 minuto. A senhora continua bem? Sim. Ao longe, muito ao longe, ouvi o som. Aquele som que eu nunca pensei que ia ficar tão feliz de ouvir. Sirene de polícia, ficando mais perto, mais perto, mais perto. Dona Odília ouviu também. A conversa sussurrada parou de repente. Rivaldo, o que é isso? Não sei. Mentiroso. Ele sabia exatamente o que era. O pânico na voz dele entregava. A sirene ficou mais alta. Mais alta. Parou bem na frente da casa. Silêncio do outro lado da porta do banheiro. Um silêncio pesado, carregado de medo e realização. Então, alto e claro, vindo da frente da casa. Polícia militar! Abram a porta! Ouvi Dona Odília arquear. Um som gutural, de animal acuado.
passos rápidos. Rivaldo gaguejando alguma coisa que não conseguia entender. Senhora, os policiais chegaram. Soldado Marcos no telefone. A senhora consegue ir até a porta abrir para eles? Consigo. Ótimo. Vou encerrar a ligação aqui. Qualquer coisa, os policiais vão cuidar da senhora agora. Obrigada. Não tem de quê. Boa sorte. Ele desligou. Fiquei ali parada por mais um segundo. 2, 3. Respirando fundo, reunindo forças, preparando-me para o que vinha a seguir. Então destranquei a porta. O mundo do outro lado tinha mudado. Ou talvez eu tivesse mudado, e o mundo estava apenas respondendo à minha transformação. Abri a porta do banheiro devagar. A luz do corredor entrou, clara demais, machucando meus olhos que tinham se acostumado à penumbra. Dei um passo para fora. Outro. Minhas costas gritavam a cada movimento, a pele queimada protestando contra cada músculo que se movia, cada tendão que se esticava. Mas eu me movi. Caminhei pelo corredor. Passei pela sala onde Dona Odília estava sentada no sofá, o rosto pálido, as mãos tremendo. Passei por Rivaldo, que estava parado perto da janela, olhando para a viatura estacionada na frente da casa como se aquilo fosse uma aparição, algo impossível de estar acontecendo. Cheguei na porta da frente. Do outro lado do vidro, 2 policiais. Um homem alto, de uniforme impecável, a mão perto da arma no coldre. Uma mulher de cabelos presos em coque apertado, os olhos alertas, escaneando a casa através da porta. Abri a porta. A luz do sol de agosto me atingiu como um soco. Quentura brutal, refletindo no asfalto, no portão de ferro, nas paredes brancas da casa. Por um segundo, tudo ficou branco demais, claro demais. Pisquei. 1 vez, 2. Os policiais me viram. E vi o exato momento em que seus rostos mudaram. O momento em que viram minha blusa ensanguentada pendurada na minha mão. O momento em que viram as manchas de sangue na cintura da minha calça. O momento em que viram meu rosto pálido, os lábios roxos, os olhos vidrados de choque e dor. Senhora. O policial masculino deu um passo à frente, a voz firme, mas gentil. Foi a senhora que ligou? Confirmei com a cabeça. O que aconteceu? Virei de costas e mostrei. A policial feminina levou a mão à boca, os olhos arregalando. O policial masculino ficou completamente imóvel por 2 segundos, processando o que estava vendo. Meu Deus do céu! As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Minha sogra jogou água fervendo em mim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Meu marido viu e não fez nada. Os 2 policiais trocaram um olhar. Comunicação silenciosa que só quem trabalha junto por muito tempo consegue ter. Então, entraram na casa. Dona Odília estava exatamente onde eu a tinha deixado. Sentada no sofá, mas agora tentando parecer composta. As mãos não tremiam mais. O rosto tinha voltado ao normal. Ela tinha colocado a máscara de volta, a máscara da senhora respeitável, da mulher de bem, da vítima. Moço, ela falou antes que os policiais pudessem dizer qualquer coisa. A voz saiu suave, fraca, como se ela fosse uma pobre senhora assustada. Foi um acidente terrível. A chaleira caiu. Eu não tive culpa. O policial masculino a olhou. Não disse nada. Apenas olhou. Aquele olhar profissional de quem já viu mentira demais na vida para ser enganado por mais uma. Então ele falou, a voz neutra, sem emoção. A chaleira caiu nas costas dela. Dona Odília hesitou. Apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Ela esbarrou. Eu estava carregando a chaleira e ela esbarrou em mim e a chaleira caiu e... Senhora, o policial a interrompeu. As queimaduras estão concentradas no meio das costas dela. Se ela tivesse esbarrado na chaleira, se a chaleira tivesse caído acidentalmente, as queimaduras estariam no braço, na mão, na lateral do corpo. Não no meio das costas, não de cima para baixo, como se alguém tivesse despejado o líquido deliberadamente. Silêncio. Dona Odília abriu a boca. Fechou. Abriu de novo.
Nenhum som saiu. A policial feminina veio até mim. Os olhos dela eram gentis, mas firmes. Senhora, a senhora quer prestar queixa? Não hesitei nem por um segundo. Quero. Contra quem? Olhei para Dona Odília, depois para Rivaldo, que estava encostado na parede, o rosto sem cor, os olhos evitando os meus. Contra ela e contra ele. Rivaldo finalmente reagiu. Empurrou-se da parede, deu 2 passos à frente, as mãos levantadas em protesto. Contra mim? A voz saiu alta, indignada, cheia de uma raiva que não tinha direito de sentir. Eu não fiz nada. Olhei para ele, diretamente nos olhos, e pela primeira vez em 16 anos, não senti medo. Não senti amor. Não senti nada além de uma clareza fria e absoluta. Exatamente, Rivaldo. Você não fez nada. Sua mãe me queimou e você ficou parado assistindo. Isso é crime. Omissão de socorro, cumplicidade. Você vai responder por isso. O policial masculino virou-se para Rivaldo, a postura mudando sutilmente, ficando mais alerta, mais pronta. O senhor presenciou a agressão? Rivaldo gaguejou. A bravata de segundos atrás, evaporando como água em chão quente. Eu não vi direito. Estava meio longe. Ele viu. Minha voz cortou através das mentiras dele como faca. Ele estava parado na porta da cozinha, a menos de 3 metros de distância. Ele viu a mãe dele pegar a chaleira. Viu ela caminhar até mim. Viu ela jogar a água fervendo nas minhas costas. E não fez nada. Eu não sabia que ela ia... Mentira. Senti algo quente crescer no meu peito. Raiva. Raiva pura e justificada. Você sabia exatamente o que ela ia fazer. Vocês dois vivem me humilhando, me agredindo, me tratando como lixo. A única diferença é que dessa vez ela foi longe demais. E você ficou feliz de ver. Isso não é verdade. Não é? Minha voz subiu pela primeira vez. Anos de silêncio se quebrando de uma vez. Então, por que você não me ajudou? Por que você não correu até mim quando viu minha pele queimando? Por que você ficou parado, Rivaldo? Por quê? Ele não tinha resposta. Claro que não tinha. Porque a verdade era que ele tinha ficado parado porque não se importava. Nunca se importou. Eu era útil, era conveniente. Mas importante? Amada? Nunca. Eu tenho testemunha, moço. Virei-me para o policial, a voz voltando ao normal, controlada de novo. Dona Francisca mora do lado. Ela ouviu os gritos, ouviu Dona Odília gritando: "Aprenda a respeitar meu filho, vai testemunhar." Era verdade. Dona Francisca era minha única amiga naquela rua. Uma senhora de 70 anos que morava sozinha na casa ao lado e que tinha sido a única pessoa a me tratar com decência nos últimos anos. Ela tinha ouvido. Eu sabia que tinha ouvido e sabia que ela ia confirmar minha versão. O policial pegou o rádio preso ao ombro. "Central, aqui é Alfa 15. Preciso de apoio no local. Temos uma ocorrência de lesão corporal grave, 2 suspeitos para condução e preciso de uma ambulância também. Vítima com queimaduras extensas. Câmbio." A voz crepitante respondeu do rádio. "Confirmação. Apoio a caminho." Dona Odília finalmente entendeu que a situação era real, que não ia conseguir mentir para sair dessa, que pela primeira vez na vida ia ter que responder pelas consequências dos seus atos. E começou a chorar. Não era choro de arrependimento, era choro de medo. Choro de quem foi pega. Choro de quem sempre achou que estava acima das leis, acima das consequências, acima de tudo, e estava descobrindo que não estava. "Moço, pelo amor de Deus!" As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, a voz saindo em soluços dramáticos. "Eu sou uma velha. Eu não fiz nada. Foi um acidente. Eu juro por Deus que foi um acidente." A policial feminina caminhou até ela. Tirou as algemas do cinto com um movimento fluido e profissional. "Senhora, a senhora está presa em flagrante por lesão corporal grave. A senhora tem o direito de permanecer calada. Qualquer coisa que a senhora disser pode e vai ser usado contra a senhora no tribunal."
Não, não, Rivaldo, faz alguma coisa! Rivaldo! Dona Odília gritava, esperneava, tentava se levantar do sofá, mas a policial era mais forte e muito mais experiente. Em segundos, as algemas estavam presas nos pulsos finos da velha. Clique, clique, o som mais satisfatório que eu já tinha ouvido na minha vida. Rivaldo também foi algemado. Ele não resistiu. Apenas ficou ali, as mãos estendidas, o rosto pálido, enquanto o policial masculino prendia os pulsos dele com eficiência mecânica. Senhor, o senhor está preso por omissão de socorro e cumplicidade em lesão corporal grave. O senhor tem o direito de permanecer calado. Eu só estava olhando... A voz de Rivaldo saiu fraca, patética. Eu não fiz nada. Exatamente. O policial terminou de prender as algemas. O senhor não fez nada. Quando a lei exige que o senhor faça alguma coisa, não fazer é crime. Vai ter que explicar isso para o juiz. Uma segunda viatura chegou. Mais 2 policiais entraram na casa. Um deles foi direto falar com Dona Francisca, que já estava na porta da casa dela, observando tudo com os olhos arregalados. Vi ela acenar, começar a falar, contar o que tinha ouvido. Testemunha confirmada. Dona Odília e Rivaldo foram levados até a viatura. Ela ainda chorava, gritava, chamava pelo filho. Ele ia em silêncio, a cabeça baixa, os ombros caídos, derrotado. Fui até a janela. Observei os policiais colocarem os 2 no banco de trás da viatura, fecharem as portas, subirem na frente. A última coisa que vi foi o rosto de Dona Odília através do vidro traseiro, os olhos vermelhos de tanto chorar, a boca aberta em gritos que eu não conseguia mais ouvir, as mãos algemadas tentando alcançar o filho que estava sendo colocado em outra viatura. A mesma mulher que tinha rido quando jogou água fervendo em mim. A mesma mulher que tinha me chamado de vagabunda. A mesma mulher que tinha passado 16 anos me dizendo que eu não valia nada. Agora estava chorando, desesperada, com medo, e eu não senti nada, nem alegria, nem tristeza, nem vingança, nem pena. Vazio. Um vazio limpo, como quando você remove uma infecção. Dói no começo, mas depois vem o alívio. A ambulância do SAMU chegou logo depois das viaturas saírem. 2 paramédicos, um homem jovem de barba e uma mulher de cabelos grisalhos. Eles me examinaram ali mesmo, na sala, com delicadeza e profissionalismo. Senhora, essas queimaduras são graves. A paramédica falava enquanto aplicava gaze úmida nas minhas costas, tentando estabilizar o ferimento. Vamos ter que levá-la para o hospital regional. A senhora vai precisar ficar internada. Tudo bem. A senhora está sentindo muita dor? Sim. Vou aplicar um analgésico agora. Vai ajudar um pouco até chegarmos no hospital. A agulha entrou no meu braço. Alguns segundos depois, senti a dor começar a diminuir. Não sumiu completamente, mas ficou tolerável, suportável. Me colocaram numa maca, me cobriram com um lençol limpo, tomando cuidado para não tocar nas queimaduras. Me levaram até a ambulância. Antes de fechar as portas, olhei para a casa uma última vez. A casa que Rivaldo tinha construído. A casa que deveria ter sido nosso lar. A casa que tinha virado minha prisão, 16 anos dentro daquelas paredes. 16 anos sofrendo. 16 anos me apagando, me diminuindo, me destruindo pedaço por pedaço. Mas eu estava saindo agora. E nunca mais ia voltar. As portas da ambulância fecharam. A sirene começou. Nos movemos. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu chorei. Não de dor, não de tristeza, não de medo, de alívio. O Hospital Regional de Oeiras era pequeno, mas competente. Me levaram direto para a emergência. Uma médica de plantão, doutora Helena, examinou minhas costas com cuidado e expressão cada vez mais séria. Queimadura de 2º grau em aproximadamente 30% das costas. Algumas áreas de 3º grau onde a pele está completamente destruída.
Vou precisar fazer desbridamento nas áreas mais afetadas e aplicar enxerto de pele em alguns pontos. Não entendi metade do que ela disse, mas entendi o suficiente para saber que era grave. A senhora vai ter que ficar internada. No mínimo 10 dias, talvez 15. Vamos controlar a dor com morfina e fazer curativos diários para prevenir infecção. Morfina, infecção, enxerto de pele. Palavras que pareciam de outro mundo, de outra realidade, de uma vida que não era a minha, mas era. Essa era minha vida agora. Me internaram naquela mesma tarde. Quarto compartilhado com mais 3 mulheres. Uma tinha acabado de fazer cirurgia de vesícula. Outra estava se recuperando de pneumonia. A terceira tinha quebrado a perna num acidente de moto. Todas me olharam quando entrei. Viram as bandagens nas minhas costas, viram meu rosto pálido, viram os hematomas antigos nos braços, marcas de violência acumulada ao longo dos anos que agora estavam expostas sob a luz fria do hospital. Ninguém perguntou, mas todas sabiam. Os primeiros 3 dias foram os piores. A dor era constante, latejante, impossível de ignorar completamente mesmo com a morfina. Os curativos eram uma tortura. Cada troca de gaze, cada limpeza do ferimento, cada aplicação de pomada era uma agonia nova. Chorei muito, sozinha, no escuro, quando as outras pacientes dormiam. Chorava de dor, chorava de raiva, chorava de alívio. Chorava porque finalmente podia chorar sem ninguém me dizendo para parar, para ser forte, para aguentar calada. Minha mãe veio me visitar no 2º dia. Chegou de tarde, trazendo frutas numa sacola de pano surrada. Quando viu meu rosto, quando viu as bandagens, quando entendeu o que tinha acontecido, ela desabou. Sentou na cadeira ao lado da minha cama e chorou como eu nunca tinha visto ela chorar. Soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro, as mãos cobrindo o rosto, a voz saindo em gemidos abafados. Minha filha, me perdoa. Me perdoa. Não foi culpa sua, mãe. Foi sim. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, as lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. Eu te ensinei que mulher tinha que sofrer calada. Eu te ensinei que aguentar era o certo. Eu te ensinei errado, Gorete. Eu te ensinei errado e você quase morreu por causa disso. Segurei a mão dela, magra, calejada, cheia de cicatrizes de uma vida inteira, lavando roupa para sustentar os filhos. A senhora me ensinou o que a senhora sabia, mãe. O que a avó ensinou para a senhora. O que a sociedade ensinou para todas nós. Não foi culpa sua. Foi da cultura. Foi do machismo. Foi de gente como Dona Odília e Rivaldo que acham que mulher é propriedade. Ela apertou minha mão com força. Você fez certo em chamar a polícia. Você fez certo. Eu sei. E eu sabia. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha certeza absoluta de que tinha feito a coisa certa. Doutora Cláudia, minha advogada, apareceu no 5º dia de internação. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos curtos, óculos de grau, pasta de documentos embaixo do braço. Tinha sido indicada por uma assistente social do hospital. Gorete, vim conversar sobre seu caso. Ela puxou a cadeira e sentou perto da minha cama, tirando uma pasta cheia de papéis. A polícia já formalizou o inquérito. Sua sogra está sendo acusada de lesão corporal grave com dolo eventual. Seu ex-marido de omissão de socorro e cumplicidade. Dolo eventual? Significa que ela não necessariamente queria te matar, mas assumiu o risco de te matar quando jogou água fervente em você. É uma qualificadora que aumenta a pena. Quanto tempo eles podem pegar? Sua sogra, de 1 a 5 anos de prisão. Seu ex-marido, de 6 meses a 3 anos. Mas vamos trabalhar para conseguir o máximo possível. Ela me explicou todo o processo. Audiências, testemunhas, laudos médicos, fotos das queimaduras para o processo, depoimentos. Você também pode entrar com pedido de divórcio litigioso e pedir indenização por danos morais e materiais. Tem direito a isso. Quanto eu posso pedir?
Considerando a gravidade das agressões, o tempo de casamento, o fato de que você também contribuiu financeiramente para a construção da casa, eu diria que podemos pedir na faixa de R$ 80.000. R$ 80.000. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Ele não tem esse dinheiro. Não precisa ter tudo de uma vez. O juiz pode determinar pagamento parcelado. E se ele não pagar, pode ser decretado bloqueio de bens, incluindo a casa. A casa. A maldita casa que tinha sido minha prisão. Eu quero o divórcio e quero a indenização. Ótimo, vou preparar toda a documentação. Ela ficou mais meia hora, coletando informações, fazendo anotações, explicando os próximos passos. Quando saiu, deixou um cartão com o número dela. Qualquer coisa me liga. A gente vai conseguir justiça para você, Gorete. Eu prometo. Justiça. Uma palavra que eu tinha deixado de acreditar fazia muito tempo. Mas talvez ainda houvesse justiça no mundo. Fiquei internada por 12 dias no total. 12 dias de curativos diários, de morfina, de fisioterapia para evitar que a pele cicatrizasse, encolhida e limitasse meus movimentos. 12 dias aprendendo a viver com dor constante. 12 dias processando mentalmente tudo o que tinha acontecido. Nos primeiros dias, tive pesadelos. Sonhava com a cozinha, com a chaleira, com a água fervendo caindo nas minhas costas de novo, num loop infinito de dor. Acordava gritando, suada, as outras pacientes do quarto me olhando assustadas, mas com o tempo os pesadelos diminuíram e comecei a sonhar com outras coisas, com liberdade, com paz, com uma vida onde ninguém me batia, ninguém me humilhava, ninguém me tratava como lixo. No 8º dia, Dona Francisca veio me visitar. Trouxe um bolo de milho que ela mesma tinha feito, envolto num pano de prato limpo. Menina, como você tá? Melhorando, Dona Francisca. Obrigada por vir. Ela puxou a cadeira, sentou com um suspiro cansado de quem carregava 70 anos nas costas. Eu dei meu depoimento para a polícia. Contei tudo o que ouvi. A advogada me procurou também. Vou testemunhar no processo. A senhora não precisa fazer isso. Não quero causar problema para a senhora. Problema? Ela bufou. Menina, o problema já estava causado faz tempo. Quantas vezes eu ouvi você chorar através da parede? Quantas vezes eu vi você com hematomas, com o olho roxo, com o lábio cortado? E eu nunca fiz nada. Nunca chamei a polícia. Nunca te ofereci ajuda. Eu fiquei quieta porque não era da minha conta. Mas era sim. Era da minha conta porque você é meu próximo. Porque você é mulher como eu. Porque se a gente não se ajudar, quem vai? Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Então, eu vou testemunhar sim. Vou contar tudo o que vi e ouvi nesses anos. E se você precisar de qualquer coisa mesmo, você me procura, entendeu? Segurei a mão dela e agradeci. Não com palavras, apenas apertando aquela mão enrugada que oferecia ajuda quando eu mais precisava. Recebi a alta no 12º dia. Minhas costas ainda estavam enfaixadas. Ainda sentia dor, mas controlável com analgésicos orais. Ainda tinha meses de fisioterapia e curativos pela frente. Mas estava viva e estava livre. Minha mãe veio me buscar. Tinha combinado que eu ia ficar uns dias na casa dela até conseguir me organizar, alugar um lugar próprio. Quando o carro passou na frente da casa que eu tinha dividido com Rivaldo, olhei pela janela. A casa estava fechada, silenciosa, vazia. Rivaldo tinha sido solto após 5 dias de prisão preventiva, conseguindo habeas corpus, mas tinha que cumprir medida cautelar de não se aproximar de mim. A casa que ele construiu tinha virado uma concha vazia, um monumento à violência e ao sofrimento. Não senti nada olhando para aquela casa, nem saudade, nem raiva, nem tristeza, nada. Era apenas uma casa, tijolos e cimento. Não tinha mais poder sobre mim. Seguimos em frente. Os meses seguintes foram de reconstrução, lenta, dolorosa, mas constante. O processo criminal correu.
Dona Odília ficou presa durante toda a instrução, pois o juiz considerou que havia risco de ela intimidar testemunhas ou fugir. Rivaldo foi colocado em liberdade condicional com tornozeleira eletrônica. A audiência de instrução aconteceu em novembro de 2024. Tive que depor. Tive que sentar ali, num tribunal pequeno de Oeiras, na frente de Dona Odília e Rivaldo, e contar tudo o que tinha acontecido. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Dona Odília me olhava com ódio puro. Os olhos pequenos e duros cravados em mim, como se pudesse me matar apenas com o olhar. Rivaldo não me olhava. Ficava de cabeça baixa, as mãos entrelaçadas no colo, fugindo. O promotor me fez perguntas. A senhora pode descrever o que aconteceu no dia 3 de agosto? Seu marido viu a agressão? Sua sogra já havia manifestado comportamento violento antes? Respondi tudo, com detalhes, com calma, com a verdade. O advogado de defesa tentou me desestabilizar. A senhora não acha que está exagerando? Não poderia ter sido um acidente? A senhora não tem motivos para mentir sobre minha cliente? Olhei para ele, diretamente nos olhos. Senhor, eu tenho 30% das minhas costas queimadas. Tenho cicatrizes que vão durar pelo resto da minha vida. Tenho laudos médicos, fotos, testemunhas. Se o senhor acha que isso é exagero, sugiro que o senhor jogue água fervendo nas próprias costas e depois me diga se foi pouca coisa. O juiz bateu o martelo. Advogado, próxima pergunta. Dona Francisca testemunhou. Contou que tinha ouvido os gritos. Contou que tinha visto hematomas em mim ao longo dos anos. Contou que tinha visto Rivaldo me empurrar uma vez, na frente da casa, durante uma discussão. Os médicos testemunharam. Apresentaram os laudos. Mostraram as fotos das minhas costas. Explicaram que o padrão das queimaduras era inconsistente com o acidente e totalmente compatível com agressão intencional. O perito criminal testemunhou. Explicou que tinha examinado a chaleira e encontrado apenas as digitais de Dona Odília. Explicou que a posição das queimaduras indicava que eu estava de costas para a agressora quando fui atacada. A defesa não tinha muito o que dizer. Tentaram argumentar que Dona Odília estava nervosa e que não teve intenção de causar dano tão grave. Tentaram argumentar que Rivaldo estava em choque e por isso não reagiu. Ninguém acreditou. A sentença saiu em março de 2025. Dona Odília, 3 anos de prisão em regime semiaberto por lesão corporal grave qualificada. Rivaldo, 2 anos em regime aberto com prestação de serviços comunitários por omissão de socorro e cumplicidade. Dona Odília apelou. O recurso foi negado. A sentença foi mantida. Ela está presa até hoje. Cumpre pena numa penitenciária feminina em Teresina. Soube por terceiros que a saúde dela piorou muito. Diabetes descompensada, pressão alta, problemas cardíacos. Ela que sempre se achou tão superior, tão importante, agora divide cela com outras mulheres, usa uniforme de presidiária, come comida de bandeja. Não tenho pena. Rivaldo cumpre regime aberto. Trabalha numa construção civil, mora sozinho na casa que construiu, usa tornozeleira eletrônica para garantir que não se aproxime de mim. A amante, Tainá, largou ele. Não quero homem fichado, foi o que ela disse quando soube da condenação. Ele tentou me procurar uma vez, logo depois da sentença. Mandou mensagem pelo WhatsApp pedindo perdão. Gorete, eu errei. Eu sei que errei muito, mas eu te amava. Do meu jeito, eu te amava. Será que a gente não pode conversar? Será que não tem como você me perdoar? Li a mensagem 3 vezes. Então, bloqueei o número. Amor não fica parado assistindo sua mãe jogar água fervendo na pessoa que você diz amar. Amor não bate. Amor não humilha. Amor não destrói. O que Rivaldo sentia por mim nunca foi amor. Era posse, era conveniência, era hábito. Mas amor? Nunca. O processo de divórcio correu paralelo ao criminal. Doutora Cláudia entrou com o pedido em setembro de 2024, ainda enquanto eu estava me recuperando das queimaduras. Divórcio litigioso com pedido de indenização por danos morais e materiais.
Documentei tudo. Cada hematoma, cada agressão que eu conseguia lembrar. Os recibos das compras de material de construção que eu tinha ajudado a pagar ao longo dos anos. Os comprovantes do meu salário da prefeitura que entrava na conta conjunta e era usado para pagar as contas da casa. Rivaldo tentou contestar. Alegou que eu não tinha direito a nada, porque a casa estava no nome dele, no terreno dele. Alegou que ele nunca me agrediu seriamente e que eu estava exagerando para conseguir dinheiro. O juiz olhou as fotos das minhas costas, olhou os laudos médicos, olhou os depoimentos das testemunhas. E determinou que Rivaldo me pagasse R$80 mil de indenização, mais a divisão de bens do período que estivemos casados. Rivaldo não tinha R$80 mil, não tinha nem 8 mil, mas o juiz estabeleceu o pagamento parcelado, R$500 por mês, descontados direto do salário dele, até quitar o valor total. Vai levar 13 anos para ele terminar de pagar. 13 anos sendo lembrado, todo mês, do que fez. 13 anos vendo aquele desconto no salário e sabendo que é o preço da violência. Não é justiça completa, mas é alguma justiça. O divórcio foi oficializado em janeiro de 2025. Gorete Silva Santos. Não tinha mais o sobrenome dele, não tinha mais nenhum vínculo legal com ele. Estava completamente livre. Hoje tenho 42 anos. Moro num apartamento alugado no centro de Oeiras. Pequeno, um quarto e sala conjugada, cozinha americana, banheiro. Pago R$600 de aluguel com meu salário da prefeitura. Mal sobra dinheiro no fim do mês, mas é meu. Ninguém entra sem bater. Ninguém grita comigo. Ninguém me bate. É o primeiro lugar que realmente sinto que é meu lar. Decorei do meu jeito. Cortinas floridas que comprei na feira. Plantas na varanda. Fotos da minha família na estante. Tudo simples, tudo barato, mas tudo escolhido por mim. Minhas costas nunca mais vão ser as mesmas. As cicatrizes são permanentes. A pele é enrugada, manchada, hipersensível ao sol e ao calor. Não posso usar regata, não posso ir à praia. Preciso ter cuidado até com o tipo de tecido que uso, porque alguns materiais irritam as cicatrizes. No começo, eu tinha vergonha. Não tirava a blusa nem para dormir. Não deixava ninguém ver. Evitava espelhos. Mas com o tempo, aprendi a conviver. Essas cicatrizes fazem parte da minha história. São a prova física de que eu sobrevivi. São a marca de que eu não aceitei mais. São o lembrete permanente de que eu tenho valor, tenho dignidade, tenho direito a ser tratada com respeito. Minha mãe vem me visitar toda semana. Traz comida, ajuda a limpar o apartamento, fica conversando por horas. Nossa relação mudou. Ela não me trata mais como filha que precisa obedecer. Me trata como mulher, como igual. Um dia, enquanto tomávamos café na minha cozinha minúscula, ela começou a chorar. Gorete, me perdoa. Eu te ensinei tanta coisa errada. Eu te ensinei que mulher tinha que aguentar, que sofrer era nosso destino, que a gente tinha que ser forte engolindo sapo. Eu estava errada. Tão errada. Segurei a mão dela sobre a mesa. Mãe, a senhora me ensinou o que a avó ensinou para a senhora, e a avó ensinou o que aprendeu com a avó dela. É uma cadeia que vem de gerações. Não foi culpa sua. Foi da sociedade. Foram das pessoas que criaram essas regras que só servem para manter mulher no lugar de submissão. Mas você quase morreu por causa disso. Eu quase morri. Mas não morri. Eu sobrevivi. E quebrei a cadeia, mãe. Nenhuma filha minha, nenhuma neta sua, nenhuma mulher que eu puder alcançar vai crescer achando que tem que sofrer calada. Ela apertou minha mão com força e chorou mais um pouco. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não de culpa, de orgulho. Voltei a trabalhar na prefeitura em abril de 2025. Fiquei afastada por 8 meses, entre internação, recuperação e processos. Quando voltei, todos sabiam da história. Oeiras é cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe de tudo. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com curiosidade mórbida,
Outras evitavam meu olhar, constrangidas. Mas teve gente que me parou no corredor, me abraçou, me agradeceu. Gorete, o que você fez deu coragem para mim. Meu marido me batia também. Depois que vi sua história, tomei coragem e denunciei. Agora tô morando com minha irmã, mas tô livre. Gorete, minha sogra me tratava igual a sua te tratava. Achei que eu tinha que aguentar. Mas depois do seu caso, percebi que não. Saí de lá. Melhor coisa que fiz. Gorete, você é heroína. Salvou outras mulheres só por ter tido coragem. Eu não me sinto heroína. Sinto que fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Me defendi. Busquei justiça. Recusei aceitar violência. Mas se minha história ajudou outras mulheres, se minha dor serviu para libertar outras pessoas, então valeu a pena. Outro dia, estava no mercado comprando coisas para a semana. Arroz, feijão, café, frutas, coisas simples. Uma mulher que eu não conhecia se aproximou de mim no corredor dos grãos. Você é a Gorete, né? A que foi queimada pela sogra? Confirmei. Ela me olhou por um segundo, os olhos brilhando. Então, me abraçou. Ali mesmo, no meio do mercado, entre sacos de arroz e latas de óleo. Obrigada. Ela sussurrou no meu ouvido. Minha sogra também me maltrata. Meu marido também não faz nada. Eu vi o que você fez e tomei coragem. Saí de casa semana passada. Tô morando com minha mãe enquanto me organizo. Mas eu saí. Pela primeira vez em 10 anos, eu tive coragem de sair. Abracei ela de volta, sentindo as lágrimas dela molharem meu ombro. Você fez certo. A gente merece mais. A gente merece respeito, dignidade, amor de verdade. Não isso que a gente estava vivendo. Ela se afastou, enxugou as lágrimas, sorriu. Merece mesmo. Obrigada, Gorete, de verdade. Obrigada. Ela foi embora. Eu fiquei ali, parada no corredor dos grãos, segurando um pacote de arroz, processando aquele encontro. Minha dor tinha libertado outra mulher. Minha coragem tinha dado coragem a outra pessoa. Minha recusa em aceitar violência tinha inspirado outra vítima a buscar liberdade. E naquele momento entendi algo profundo. O que aconteceu comigo foi terrível. Foi traumático. Foi violento. Me deixou marcas físicas e emocionais que vou carregar pelo resto da vida. Mas também me libertou. Me transformou. Me fez entender meu próprio valor. Passei 42 anos da minha vida achando que sofrer era meu destino. Que mulher nascia para aguentar. Que abaixar a cabeça era virtude. Que aceitar humilhação era força. Tudo mentira. Mentiras que a sociedade conta para manter mulheres presas. Mentiras que homens como Rivaldo usam para justificar violência. Mentiras que sogras como Dona Odília perpetuam para manter outras mulheres abaixo delas. Mas eu descobri a verdade. A verdade é que mulher nasce para viver, para ser feliz, para ser respeitada, para ter dignidade, para ter voz, para ter escolhas. E quem não respeita isso, paga. Dona Odília está pagando. 3 anos presa, saúde deteriorada, longe do filho que ela protegia tanto. Rivaldo está pagando, sozinho fichado, pagando indenização pelo resto da vida, vivendo com a vergonha do que fez. E eu? Eu paguei com 16 anos da minha vida, com 30% das minhas costas queimadas, com cicatrizes permanentes, com trauma que ainda me acorda algumas noites. Mas agora eu cobro. Cobro respeito. Cobro dignidade. Cobro o direito de viver sem medo, sem violência, sem humilhação. E nunca mais vou aceitar menos do que isso. Minhas costas são cicatriz, mas minha alma está curada. Meu corpo carrega as marcas da violência que sofri. Cada vez que tiro a blusa e vejo as manchas no espelho, lembro do dia 3 de agosto de 2024. Lembro da dor. Lembro da traição. Lembro da água fervendo queimando minha pele. Mas também lembro da coragem. Lembro de ter destravado aquela porta do banheiro e caminhado até a porta da frente para abrir para a polícia, mesmo com a dor insuportável, mesmo com medo, mesmo sem saber o que ia acontecer. Lembro de ter olhado para Dona Odília e Rivaldo e dito: contra ela,
e contra ele. Lembro de ter testemunhado no tribunal, olhado nos olhos deles e contado a verdade sem vacilar. Lembro de ter assinado os papéis do divórcio e sentido o peso de 16 anos de casamento se dissolver em tinta sobre papel. Essas memórias são tão importantes quanto as cicatrizes, porque as cicatrizes me lembram do que eu sobrevivi, e as memórias me lembram de quem eu me tornei. Não sou mais a Gorete que aceitava tapa calada. Não sou mais a mulher que limpava a casa com hematomas no corpo e sorria quando vizinhos perguntavam se estava tudo bem. Não sou mais a esposa que pedia desculpas por coisas que não fez para evitar ser agredida de novo. Aquela mulher morreu naquela cozinha em Oeiras. A mulher que sobreviveu é outra, mais forte, mais consciente, mais livre. Esta mulher sabe seu valor, sabe que merece respeito, sabe que violência nunca é culpa da vítima. Sabe que amor verdadeiro não machuca, não humilha, não destrói. Esta mulher não tem medo de denunciar, não tem vergonha de buscar justiça. Não aceita migalhas de dignidade quando merece o banquete completo. Esta mulher inspira outras mulheres, sem querer, sem planejar. Apenas por ter tido coragem de dizer não mais. E se tem alguma coisa que aprendi nesses últimos meses, desde aquele sábado de agosto que mudou minha vida para sempre, é isto. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e agir mesmo assim. Eu tinha medo quando liguei para a polícia. Medo do que ia acontecer. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo de ficar sozinha. Medo de não ter para onde ir. Medo de que Rivaldo e Dona Odília fossem mais poderosos que a justiça. Mas liguei mesmo assim. E mudei minha vida. Se existe alguma mulher lendo ou ouvindo minha história agora, alguma mulher que está passando pelo que eu passei, que está aguentando violência, humilhação, abuso, por favor, escute. Você não nasceu para sofrer. Você não merece apanhar. Você não tem que aguentar calada. Você tem valor. Você tem dignidade. Você tem direito a uma vida sem violência. E se você denunciar, se você buscar ajuda, se você sair, não vai estar sozinha. Tem delegacia, tem advogada, tem abrigo, tem rede de apoio, tem mulheres como eu que sobreviveram e estão aqui para dizer: você consegue, é difícil, é assustador, mas você consegue, porque a gente merece mais. Merecemos amor que não machuca. Merecemos respeito que não precisa ser implorado. Merecemos paz que não vem com preço de silêncio. Merecemos viver sem medo dentro da nossa própria casa. Hoje, domingo, acordei cedo. Fiz café. Sentei na varanda do meu apartamento pequeno, olhando a rua ainda vazia da manhã de Oeiras. O sol nascendo sobre os telhados. O canto dos pássaros. O cheiro de terra molhada da chuva que caiu de madrugada. Paz. Paz de verdade. Não a paz falsa de quem está apenas cansada demais para lutar, mas a paz real de quem finalmente está livre. Bebi meu café devagar. Pensei em tudo que passei, em tudo que perdi. Em tudo que ganhei. Perdi 16 anos de casamento. Perdi a casa que tinha ajudado a construir. Perdi a ilusão de que Rivaldo me amava. Perdi a pele lisa das minhas costas. Mas ganhei liberdade. Ganhei dignidade. Ganhei autoestima. Ganhei a certeza de que nunca mais vou aceitar menos do que mereço. E essa certeza vale mais que qualquer coisa que perdi. Terminei meu café. Lavei a xícara. Olhei para o apartamento pequeno e simples que agora é meu lar. E sorri. Porque pela primeira vez em muito, muito tempo, eu estava feliz. Não a felicidade eufórica de algo extraordinário acontecendo, mas a felicidade tranquila de acordar sem medo, de dormir sem pesadelos, de viver sem violência. A felicidade de ser livre. Minhas costas são cicatriz, mas minha alma está curada. E eu estou viva. Eu sobrevivi. E agora, finalmente, estou vivendo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, por me ouvir, por ficar comigo nessa jornada. Se essa história te tocou de alguma forma,
Deixe seu comentário contando qual horário você está assistindo e de qual cidade você é. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos relatos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que está vivendo algo parecido, compartilhe. Às vezes, uma história é tudo o que alguém precisa para ter coragem de mudar. Estarei aqui, todo dia, trazendo histórias reais de mulheres reais que sobreviveram, que lutaram, que venceram. Porque juntas, a gente é mais forte. Um abraço e até o próximo relato.